tarde. Eu tenho duas camisas e elas serão sorteadas no 72250. Em primeiro lugar, boa tarde. As camisas estão aqui e para você participar é muito fácil. 72250, você vai colocar lá MG, espaço, o seu nome e a camisa que você quer ganhar. Quer do Cruzeiro? Quer do Atlético? Tá aqui, ó. Para você faturar é muito fácil. Basta participar. 72250, camisas oficiais. A do Cruzeiro... Aqui, ó, essa aqui do Galo, oficial. A do Cruzeiro, presente da maior de Minas, do Barreiro, Barro Preto e também Shopping Metropolitan. E essa aqui é uma parceria da Irmãos Alvinegros e dos donos da bola. Lembrando que o Hever vai estar lá, hein? Dia 13, o Hever vai estar lá de 11h30 às 2h30 da tarde. Fotos e autógrafos com o zagueiro Hever lá na Irmãos Alvinegros, lá no Buritis. Olha aqui, tudo tranquilo no Cruzeiro, líder isolado do brasileiro. E com uma vantagem imensa sobre o Santa Rita na Copa do Brasil. Para o jogo em Alagoas, o técnico Marcelo Oliveira deve escalar um time bem misto. A reportagem é de Luciano Dias, mas espera aí. Daqui a pouco, nossos intrépidos comentaristas falam aqui, Cadu Doné, Júnior Brasil e Edmar Oliveira. Roda aí. Um time que não sabe o que é perder depois da Copa do Mundo. 10 jogos de invencibilidade. Vamos manter isso aí, né? O time tá muito bem. Vamos dar sequência aí que estamos no caminho certo. Uma equipe que tem 8 pontos de vantagem para o Inter, o segundo colocado. Com 42 pontos, o Cruzeiro já ultrapassou a pontuação do primeiro turno do ano passado, com uma rodada de antecedência. Quer mais? A fase é tão boa que os dois artilheiros do Brasileirão são da Raposa. Ricardo Goulart e o assediado Marcelo Moreno já marcaram 9 gols cada um. A gente vem trabalhando para que isso possa acontecer e graças a Deus a gente tem se mantido muito bem durante o campeonato inteiro. Na Copa do Brasil a situação também está muito tranquila, principalmente depois da vantagem conseguida no primeiro jogo contra o Santa Rita. 5-0 no Mineirão, a partida de volta em Alagoas pode ser considerada um amistoso de luxo. A gente tem que encarar como mais um jogo difícil, sabendo que a gente fez um placar muito bom, mas havendo respeito, e dentro de campo está se dedicando igual como foi aqui. O Cruzeiro deve entrar em campo contra o Santa Rita com uma equipe bem modificada. Ricardo Goulart e Everton Ribeiro estão nos Estados Unidos servindo a seleção principal. Lucas Silva e Alisson foram convocados pela seleção Sub-21. Além disso, Marcelo Oliveira pretende poupar outros titulares. Pode ser a oportunidade para aqueles que não estão sendo muito utilizados. Caso do meia Marlone. Tem que estar sempre preparado para a oportunidade e com certeza a gente vai para lá impor o ritmo do Cruzeiro e com certeza em busca de mais uma vitória. O Cruzeiro aproveita a tranquilidade e pretende continuar assim. O assunto, aliás, a pergunta é: o mais pessimista dos cruzeirenses acredita em algo, se não uma classificação do Cruzeiro na próxima fase? Começo com você, Júnior Brasil. Grande abraço, Everton e amigos. Cruzeiro já está na próxima fase, com todo respeito ao adversário. Hoje a gente até brincava no Rádio Esportes sobre isso. É um jogo pro forma? Não tem como. A diferença é muito grande, mesmo o Cruzeiro com problemas, jogadores na seleção brasileira, com desfalques, o que for, a diferença é gritante, é absurda. E a gente tem que lembrar que o Cruzeiro consolidou um grande resultado no primeiro jogo e isso fica muito difícil, Dimara. Da gente, sei que você está até pessimista e preocupada, que você externava isso aqui antes, mas não tem jeito. Com o resultado consolidado no primeiro jogo, o Cruzeiro já está na próxima fase, aguardando hoje quem vai ser o seu adversário. Ô ídolo, eu posso agora perguntar para você? A hora que você quiser. Você acha que hoje sai o adversário do Cruzeiro na próxima fase, Vasco ABC? Qual dos dois seria mais difícil para o Cruzeiro na próxima fase? Porque o Vasco está numa draga desgraçada. Apesar do... Boa tarde a todos. Apesar do Vasco estar numa draga danada, eu acho o Vasco mais complicado, porque o Vasco até fez algumas contratações boas, tem alguns jogadores mais conhecidos. Sem o Adilson Batista, acho que o time pode melhorar. E não é nada contra o Adilson Batista e pessoa, é porque o trabalho não tinha encaixado, estava numa fase ruim. Os jogadores já não jogavam tanto por ele. Então, acho o Vasco um adversário mais complicado, sim. E é óbvio que esse jogo de amanhã até podiam não acontecer, se fosse o caso. Pode colocar o nono reserva, colocar Júnior, sub-15. O jogo do Cruzeiro é domingo contra o Fluminense. Aí sim, exatamente. O bicho vai pegar. Já tem um infiltrado, né, do Santa Rita aqui em Belo Horizonte gravando o programa
para mostrar na preleção. Mas eu já falei umas coisas mais ou menos nessa linha antes do primeiro jogo e deu no que deu, né? Então vai ser 10-0. Não tem muito jeito, não. O Felipe falou que o jogo será muito difícil para o Cruzeiro e o Cruzeiro vai meter 5 de novo. Né? Mas vai ser muito difícil. Mas Dimara está pessimista. Ô, Dimara, na sua avaliação, existe a possibilidade do Cruzeiro sair da competição pro Santa Rita? A pergunta é séria. Pode escalar um cara que não tá no grid, essas coisas assim, de 37 pontos. Isso, perde a vaga, volta pra casa. A resposta é séria, não é nenhuma. Obviamente, quando a gente fala dos desfalques que o Cruzeiro tem, aí, obviamente, a gente também fala rapidamente de quem pode entrar, e aí você vê as possibilidades do Cruzeiro com o Dagoberto, com o Júlio Batista, com o Nilton, você vai falar o quê? Né? A força de um time que é essa equipe do Cruzeiro. E se o Marcelo quiser testar, e se o Marcelo quiser mudar, e se o Marcelo quiser dar chances para novos jogadores, é esse jogo, né? Onde ele vai poder ver a história e tudo. Então, fez o resultado em casa da forma como fez e faz a diferença no Brasileiro e vai continuar fazendo na Copa do Brasil. O Cruzeiro está muito distante dos restantes, independentemente da competição. Eu gostaria de ouvir o técnico Marcelo Oliveira. Por favor, Marcelo. O time está defensivamente também, bem firme. Obrigado. Comentário sucinto, porém de muita objetividade. Olha, ontem o Cruzeiro negou o interesse, negou qualquer possibilidade de negociar o Everton Ribeiro com o Monaco, que ofereceu 9 milhões por 60% do passe do Everton Ribeiro. Lembrando que 40, 20 são do agente, 20 de um grupo de investidores, o Cruzeiro detém 60%, porém, né, segundo o próprio empresário, existia uma possibilidade, uma conversa anterior de que se pintasse 10 milhões de euros por 60%, o Cruzeiro venderia. Pintaram 9 milhões de euros. Porém, o acordo era que esse dinheiro entrasse à vista. O presidente Ilvan disse que, se não for à vista, eu não libero, não vendo. Então, o Everton Ribeiro fica. Ontem eu falei com o Alexandre Matos, ontem à noite, ele disse: Everton, acabei de sair de uma reunião agora, o Everton Ribeiro fica. Mas aí eu disse: mas e se o Monaco chegar mais dinheiro e pagar à vista? Aí a gente pode voltar a conversar. Fechou. Só que agora fechou, exatamente. Ontem isso era por volta de... Falei ontem, no final da... 6 horas, 6 e pouca, mais ou menos à noite, eu falei com o Alexandre. Então, o Everton Ribeiro fica. Eu gostaria da sua opinião, Cadu. Foi um bom negócio a permanência dele? Você acha que seria um bom negócio vender 60% por 9 milhões em 2 pagamentos? O que você pensa disso? Foi um ótimo negócio que ele continue. Acho o valor muito pequeno pelo Everton Ribeiro, e as pessoas têm que entender o seguinte: nesse tipo de assunto, a gente não tem que utilizar a opinião própria do tanto que você gosta do jogador ou não. Quanto que eu acho que ele vale. Não é isso. Há uma objetividade aí, é você olhar o valor de mercado. Quanto que um jogador desse patamar vale no mercado. E é mais do que isso que ofereceram. Gostem ou não do Everton Ribeiro, e eu gosto, mas mesmo para quem não gosta, você tem que avaliar o valor de mercado. Ele é um meio atacante que foi o melhor do brasileiro no ano passado, antes de ficar tão badalado. Já teve proposta do Manchester United, ou seja, já está sendo observado pela Europa antes de estar badalado, agora que está muito mais conhecido, a tendência é que as propostas aumentem, então é pouco. É pouco para ele. Mas vale um raciocínio, Cadu e Everton, isso no Brasil. A gente teve a janela fechando ontem e parou aquela história. Os craques estavam no Brasil, eles iam buscar todo mundo aqui, não aconteceu nada disso. Foi o Douglas do São Paulo e olhe lá, só Deus sabe como. Ou seja, não se falou em jogador brasileiro. Teve o Ricardo Goulart que foi falado, o Everton Ribeiro, o Lucas Silva, mas nada de concreto que viesse com um montante financeiro que realmente tirasse esses jogadores daqui. Então, acho que quando a gente fala assim, repensar uma série de situações do futebol brasileiro, o futebol brasileiro deixou de ter os craques da Europa. Isso tem mesmo. Eu discordo um pouco dessa opinião. Não, estou dizendo de que nós não temos mais craques e que na Europa está cheio de craques. Não foi isso que eu disse. Eu disse que aquela história de falar os craques brasileiros estão na Europa, a maioria deles hoje é foi pouco aquecido, né? O mercado foi pouco aquecido, vieram buscar menos aqui, eles procuraram em tudo quanto é parte, menos aqui. Quantas vezes a gente ficava todo mundo em pânico, olha, tem que fechar a janela até dia 31, porque eles podem vir tirar. Não tem, mudou o conceito. Um detalhe, a gente tem que dar os parabéns ao presidente Ilvan. É o seguinte, já teve em gestões antigas, chegava qualquer proposta, seria o jogador. Claro. E hoje o presidente Ilvan, ciente da importância do jogador,
ciente da importância Claro. de que precisa valorizar por causa de seleção brasileira, claro. A seleção convoca o cara, vezes, você vai vender no dia seguinte? Não. Exatamente. Espera para você obter um valor, porque imagina se esse menino estoura, faz assim um bom futebol nesses amistosos. Então, presidente Gilvan, tá certo, você trouxe uma série de coisas ao Cruzeiro e uma nova mentalidade. O Cruzeiro deixou de ser vendedor, vende na circunstância certa. Esse é o objetivo. Então, Marcelo, é isso aí. Conhece, hein? A gente está em sintonia. Para as pessoas terem noção de que o valor é pequeno, basta comparar com alguns jogadores que saíram do Brasil e foram para a Europa recentemente. O próprio Douglas foi por 4 milhões de euros, que é um jogador que está... não tem como nem mensurar a diferença de badalação e de qualidade entre um e outro. Né? O próprio Wallace do Cruzeiro foi por um valor não muito longe disso. É um jogador que nem titular era ainda, que nem ficou no profissional. Então é para as pessoas terem noção. Um meio atacante desse patamar, seleção brasileira, é mais ou menos 20 milhões de euros, valor de mercado. Não é minha opinião, é objetividade, é o que custa mesmo. E na linha do que Edmara falou... Você fala daqui a pouco, na linha que Edmara falou, que o programa é mais curto do que braço. Eu falo amanhã. Você fala daqui a pouco. É só, sabe por quê? O que acontece é que eu estou com o Forte Arete na mão aqui e é um prazer muito grande em dar esse recado para você. Vou te fazer uma pergunta aqui, só entre nós dois. Como é que anda a sua vida sexual? Está ruim, está sem graça ou não está acontecendo? Você está sem disposição? Está se sentindo para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? É verdade, mas você não precisa se desesperar. Eu vou indicar para você o Forte Arete, está aqui na minha mão. Ó. É um produto sensacional. Sabe por quê? Ele é um energético natural voltado para essa disposição sexual e faz efeito por até 72 horas. Com Forte Arete, você vai voltar a ter aquela relação de energia, muito vigor, muito ânimo, disposição, mas tem que ligar 3401-6800, porque Forte Arete é a energia que cabe no seu bolso. Então, meu amigo, não se preocupe, na hora que pedir na sua empresa ou no seu trabalho ou na sua casa, vai chegar uma caixinha discreta, ninguém vai saber que você está comprando, tá? 3401-6800, intervalo rápido, vou ali tomar uma caixa e a gente volta em 2 minutos para a sequência dos donos da bola aqui na tela da Band. Até já. Os donos da bola. Oferecimento Iveco Deva. Sempre ao seu lado. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana Gales.